Porque a dor e o sofrimento está ligado ao nível de consciência em que a gente se encontra também. É óbvio que quanto maior o nível de consciência, menos sofrimento. Obviamente você pode ter dores em função de situações que você passa na vida e não tem como fugir disso, né? Agora, o sofrimento nós acabamos, ou nós temos o poder de modular como um dial de um rádio, né? A dor de uma perda, por exemplo, é impossível não sentir. A dor da perda de um familiar, de um animal querido, né? Quanto que eu vejo as pessoas sofrendo e sentindo dores muito viscerais por conta da perda do seu animal de companhia. No entanto, o quanto você precisa sofrer com essa situação? É isso que precisa ser modulado. Eu dei o exemplo do rádio, né? Como o dial de um rádio. Você pode sintonizar uma rádio mundial, onde você vê terapeutas, psicólogos, médicos, veterinários, psicanalistas, abordando temas agora do terceiro milênio ao qual nós estamos. E você pode também, numa questão de escolha, sair da rádio mundial e ir para uma rádio onde tem uma música de uma qualidade inferior, notícias de uma vibração inferior. Ou seja, tudo é uma questão de escolha. Que rádio você quer ouvir? Que sintonia você quer estar na tua vida? O quanto você precisa dosar de sofrimento? O quanto você precisa do sofrimento? Né? O quanto você gosta de sofrer? Porque o sofrimento também traz um prazer, traz um gozo, traz ganhos secundários, por que não? Opa! Especialmente quando a gente se vai numa posição de vítima, no lugar da vítima, a gente atrai olhares de familiares, atrai benefícios para a gente, ainda que sejam benefícios, situações e olhares muito negativos, né? Em que nós precisamos alimentar uma parte ainda infantil nossa, que se nega a crescer, se nega a evoluir. É justamente essa decisão de mudar o dial do nosso rádio e poder ouvir ou um programa legal, ou uma notícia legal, ou uma música bacana de uma outra vibração, que nós precisamos decidir fazer na vida. Então, voltando à medicina veterinária, quando o nosso animal está doente, a doença do nosso animal é um termômetro, é um indicativo do sistema familiar nosso que não está legal. Como se fosse um bioindicador. O que é um bioindicador? É um indicador biológico de algo que vai bem, um indicador positivo, ou algo que vai mal, um indicador negativo. Então, um animal saudável dentro de casa pode indicar, através desse bioindicador positivo, que o nosso sistema vai bem. A doença de um animal no sistema familiar ao qual nós estamos pode indicar um bioindicador negativo, ou seja, que o nosso sistema familiar não vai bem. Talvez até, e agora isso faz parte da minha fantasia aqui, não que o sistema não esteja bem naquele momento, mas a doença do animal pode ser uma premonição, pode ser uma antecipação de algo que pode surgir como negativo no nosso sistema, que ainda nós não percebemos. Por exemplo, um cliente pode chegar no consultório e dizer assim: doutor, meu animal está com câncer, está doente, né? Mas é um animal que está no adiantado da idade, onde a gente pode esperar uma doença crônico-degenerativa. É uma situação mais ou menos nesse nível? Não. É um animal jovem. Um animal SRD, sem raça definida, que tem ali uma heterose, que tem ali um cão vira-lata que acaba sendo mais resistente em função da sua genética e desenvolveu, ainda que jovem, um tumor, um câncer, e está numa situação terminal. Legal. E como é que está o teu sistema familiar? Lá em casa está tudo bem, está tudo certo.
Aparentemente, tá tudo bem. Isso pode indicar o animal sendo um bioindicador de mau funcionamento do sistema que ainda virá. Sintomas, sinais para esse sistema familiar humano que esse animal está antecipando. Eu tenho observado isso, em que muitas vezes o animal ele vem doente, o sistema o sistema familiar ao qual esse animal está inserido está aparentemente bem, e no entanto um tempo depois as coisas não caminham tão bem nesse sistema, né? Então a gente precisa olhar em direção a isso, olhar a doença do animal apenas como a doença do ponto de vista fisiopatológico, digamos assim, seria uma visão muito estreita, muito limitada, muito rasa, muito superficial da questão. Assim é com a gente também. Se a gente tem lá um processo na justiça, vamos sair um pouco da veterinária e ir para outros exemplos. Se a gente tem um problema na justiça, né, como é que é essa questão? O que isso tem a nos ensinar? E se a gente olhar de uma forma rasa, superficial, ou a gente vai enfrentar essa situação lá na justiça de uma forma positiva, quando a gente, entre aspas, ganhar uma ação judicial, ou vai enfrentar de uma forma negativa quando, entre aspas, a gente perder uma ação judicial. Só que se a gente olhar essa questão sistemicamente, a gente vai ter uma visão completamente diferente e amplificada do problema. Ou seja, o quanto essa situação tem a nos ensinar. O quanto eu preciso me modificar em relação a essa situação que se apresenta na minha vida. Se a gente olhar, mudando de área novamente, olhar para a nossa prosperidade ou para a nossa saúde de uma forma superficial, plana, ou você vai se colocar numa condição de vítima quando você não consegue atingir os teus objetivos financeiros, profissionais ou de sucesso que você tem, ou você vai se colocar numa condição de vítima por não estar atingindo esses objetivos, que sejam profissionais ou que sejam na área de saúde. Mas quando você olhar sistemicamente essa situação, você vai começar a entender o que ela quer te mostrar, o porquê que você está nisso, que tudo, na verdade, são bioindicadores.